hashtag 080 Apocalipse, estudando as profecias. Na verdade, apresentamos as 7 trombetas como referência principal. O tema principal, ainda que outros assuntos sejam apresentados antes destas séries de acontecimentos, né? Já o primeiro versículo deste capítulo se refere ao acontecimento dos capítulos anteriores, portanto não devia ter sido separado pela divisão geral. O que diz o versículo 1 do capítulo 8? Estamos estudando o Apocalipse, né? E havendo aberto o 7º selo, se fez silêncio no céu, quase meia hora. A série dos 7 selos é reatada aqui e concluída aqui. O capítulo 6 terminou com os acontecimentos do 6º selo. E o 8º capítulo começa com a abertura do 7º selo. O capítulo 7 está, portanto, como que entre parênteses, entre o 6º e o 7º selo. Como já vimos, a obra de assinalamento dos 144 mil desse capítulo pertence ao selo número 6. Silêncio no céu. Silêncio no céu. E havendo aberto o 7º selo, se fez silêncio no céu por quase meia hora. Sobre a causa desse silêncio, podemos apenas apresentar uma conjectura. Conjectura que é apoiada pelos acontecimentos do 6º selo. Este selo não nos leva até o 2º advento do Cristo, apesar de se referir a acontecimentos intimamente ligados a ele. Apresenta as terríveis comoções dos elementos descritos, como se o céu se retirando à maneira de um livro que se enrola, causados pela voz de Deus, e a agitação da superfície da terra e a confissão por parte dos ímpios, de que é chegado o dia, o grande dia da ira de Deus. Então, sem dúvida, em momentânea expectativa, ver o rei lhes apresentar com sua glória realmente insuportável. Mas o selo termina exatamente antes desses acontecimentos. A aparição pessoal do Cristo deve, portanto, ser atribuída ao seguinte selo, ou melhor, ao selo seguinte, a mesma coisa. Mas, quando o Senhor aparecer, virá acompanhado por todos os anjos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando todos os celestes arpistas deixarem as cortes do céu para virem com seu divino Senhor, quando ele descer para recolher os frutos de sua obra redentora, então não deverá haver silêncio no céu? A duração desse período de silêncio, se nós considerarmos como tempo profético, será de 7 dias. Nesse mesmo capítulo 8, versículo 2, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Este versículo inicia uma e distinta série de acontecimentos. Nos selos, nos foi apresentada a história da igreja durante a chamada dispensação cristã, das 7 trombetas. Iniciados agora, temos os principais acontecimentos políticos e guerreiros que deviam ocorrer ao mesmo tempo. Agora, no capítulo 8, versículos 5 a 3, vamos lá, abre parênteses. E veio outro anjo e se pôs junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos de Deus sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fogo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante do Senhor Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu
do fogo do altar e lançou sobre a terra, e depois houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Fecha aspas. Depois de ter apresentado os 7 anjos, versículo 2, e de tê-los introduzidos diante de nós, prestes a agir, São João, o discípulo amado, profeta, com um momento, nos 3 versículos citados, dirige a atenção para uma cena diferente. O anjo que se aproxima do altar não é nenhum dos anjos das 7 trombetas. O altar é o altar do incenso, que no santuário terrestre se encontrava no primeiro compartimento. Aqui, portanto, está outra prova de que existe no céu um santuário, com os seus correspondentes objetos de culto, de que o terrestre era apenas uma figura. E somos nele... Desculpe aí. Somos neles introduzidos pela visão do vidente de Pátimos, João, o evangelista. É-nos apresentada uma obra de evangelização em favor de todos os santos no santuário celestial. Sem dúvida, é aqui apresentada a obra de mediação em favor do povo de Deus durante a dispensação cristã. Vê-se por esse fato que o anjo oferece o seu incenso com as orações de todos os santos do Senhor, que somos aqui levados até o fim. É evidente pelo fato de o anjo encher o incensário de fogo e o lançar imediatamente sobre a terra, porque a sua obra está, então, terminada. Já não serão oferecidas mais orações misturadas com incenso, e este ato simbólico só pode ter a aplicação na altura em que teve cessado para sempre a ministração do Cristo no santuário em favor de toda a humanidade, em favor de todos nós. E o ato do anjo, como vimos aqui, é seguido por vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, exatamente os mesmos fatos descritos em outras passagens referentes ao tempo final da aprovação humana. Abre a parênteses, basta examinar este mesmo Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, capítulo 16, versículos 7 e 18, fecha parênteses. Mas por que são estes versículos introduzidos aqui? A resposta é: como mensagem de esperança e conforto para a igreja do Senhor. Não uma determinada igreja, não uma igreja particular, cada qual se supondo a verdadeira, mas a igreja, o planeta Terra, a igreja universal do planeta Terra. Isto é, os cristãos que estão aparentemente separados em todas as igrejas, todas as religiões. Cristãos que se acham nas igrejas católicas, protestantes, espíritas, umbandistas, judeus, muçulmanos, budistas, teosofistas, esotéricos, hinduístas e todas as outras. Não importa. Até os ateus são cristãos, porque estão no planeta Terra, ao qual foi formado pelo próprio Cristo, e estão entre todos os que foram entregues por Deus ao Cristo para ser educados, como nós fomos, né? A emanação incondicional de todas as criaturas do Pai Eterno, porque, na verdade, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas então, é a grande mensagem de esperança, de conforto para toda a cristandade. Vamos ficar aqui nessa hashtag, continuamos na próxima.